Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Deixa eu chegar mais pertinho de você. Hoje chegou o dia da gente falar. Acho que dentro do modelo AGE, essa é a etapa mais temida ou que mais dá dor de cabeça para os profissionais de treinamento, designers instrucionais, enfim, para quem precisa colocar a mão na massa para fazer acontecer e desenvolver, produzir um curso do zero. Muito bem, vamos falar sobre isso então? Se você está acompanhando essa série, você viu que a proposta aqui é pegar uma ferramenta de IA, que eu já apresentei em outro vídeo anterior, que é a Mônica, e pedir para ela fazer um mapa mental da etapa em questão. Hoje a gente vai falar de desenvolvimento, mas já falamos sobre a etapa de análise e a etapa de design. E vou discutir, vou conversar com vocês aqui a informação que essa IA traz, tá bom? Então, hoje eu já deixei no jeito aqui, deixa eu compartilhar minha tela com você. Hoje eu já deixei aqui no jeito, tá? Mas eu não mexi, só dei o comando e ele me trouxe esse mapa aqui. Então, vamos lá. Então, ele traz a definição, ele não trouxe isso nas outras, olha só que interessante como conforme você vai usando a inteligência, ela vai também ficando mais inteligente, né? Então, ele traz a definição fase do processo de design instrucional. Muito obrigada, Mônica, por dizer isso para nós, né? Que é justamente o tema, né? Muito bem, mas ela deixou registrado aqui. Então, é a terceira etapa, né? Caso você esteja começando por esse vídeo, ADE é um acrônimo e cada letra quer dizer uma fase. Análise, A de análise, D de design, D de desenvolvimento, I de implementação e o E que é de evaluation, de avaliação, tá? E a gente está aqui então nesse terceiro vídeo tratando aqui do segundo D, desenvolvimento, tá? Objetivos: criar materiais de aprendizagem e integrar conteúdos. Isso. O que a gente faz na etapa de desenvolvimento? O nome já é autoexplicativo, né? A gente desenvolve, a gente produz os materiais, os objetos de aprendizagem dessa ação de aprendizagem que a gente desenhou na etapa anterior. Então, tudo aquilo que a gente planejou na etapa de análise foi validado, ok, é isso, vamos seguir, a estratégia tá legal. Então, a gente vai para a etapa de design, que é o quê? Fazer o esboço desses materiais, né? Pegar aquele conteúdo bruto e trabalhar em cima dele e esboçar uma solução, que por sua vez também vai para validação. Validou, tá ok, pode produzir? Então vem para a etapa de desenvolvimento, onde a gente vai de fato produzir esses objetos. Ele deixa de ser um rascunho para começar a tomar forma. Então é aqui que a gente vai unir, por exemplo, esses esboços, né, o storyboard, o roteiro e tal, com os elementos de identidade visual, ou as ilustrações, se for o caso, ou com um banco de fotos, se for o caso, enfim. É quando a gente vai dar corpo para essa solução, tá? E integrar esses conteúdos, porque muitas vezes você tem diferentes mídias que você vai usar nesse projeto. Você precisa, nesse desenvolvimento, fazer a integração entre essas coisas para que eles não fiquem objetos soltos, né? Daí a gente tem aqui, ele traz atividades. Deixa eu pôr assim. Atividades. Planejamento, definir recursos, estabelecer cronograma? Não. Não, Mônica. Aqui a gente vai, o planejamento já aconteceu. Aqui eu vou cumprir, talvez, o planejamento. Mas o planejamento, a definição de recursos e do cronograma, isso aconteceu lá na etapa de análise e planejamento, tá bom? Isso aqui não faz parte da etapa de desenvolvimento. Produção, aí sim, aí tá legal. Criar conteúdo, desenvolver atividades interativas. Se foi isso que foi pedido no projeto, pode ser que o teu projeto vá contar com materiais estáticos e tá tudo bem. Vai depender de qual é a tua estratégia, quem é o teu público, enfim, quais são os teus objetivos de aprendizagem. A ideia nunca será discutir, você pode usar isso, ou você deve usar aquilo, ou você não pode usar tal coisa, né? Então, por exemplo, hoje todos os treinamentos têm que sair em vídeo, porque hoje só se consome vídeo. Eu não concordo
com isso. Você concorda? Deixa o teu comentário aqui embaixo para eu saber a tua opinião. Eu não concordo. Eu acho que não existem verdades absolutas. E aí já tem uma questão aí, né? Não existem verdades absolutas quando você fala de gente, de coisas que envolvem gente. Certo? E nem isso que eu estou falando também não é uma verdade absoluta. Bom, mas o fato é, a gente precisa considerar o cenário, orçamento. Às vezes você fala, poxa, não dá, não gosto não gostaria de disponibilizar um treinamento que só contasse com material escrito, só com PDF, por exemplo. Poxa, mas não tem recurso. A pessoa não tem, né, o público-alvo não tem internet, sabe? Não sei. Então, dependendo do contexto da pessoa, você vai fazer o que dá, o melhor que dá com aquilo que você tem, entende? Então, por isso que eu acho muito complicado quando as pessoas querem decretar a morte, digamos assim, de algumas estratégias e, enfim, e querem, sei lá, às vezes se render, né, ou ficar reféns de outras estratégias, né? Então, agora tudo tem que ser gamificado. Não necessariamente. Até porque se você usa sempre a mesma estratégia, ela perde o efeito. Concordam? É sem graça, perde o efeito novidade, né? Perde a essência da coisa ali. Então, cuidado com isso, tá? Revisão, avaliação da qualidade, feedback dos materiais. Perfeito. Por quê? Porque na etapa de desenvolvimento, o que acontece? Eu preciso validar esses materiais. Assim como eu validei o storyboard e o banco de questões na etapa anterior, quando chega aqui eu preciso validar também. Tá? Claro que o olhar de validação, dessa revisão que ele está dizendo aqui, não é o mesmo olhar que eu tenho na etapa anterior. Na etapa de design, eu estou validando o quê? O conteúdo, a abordagem do conteúdo, a forma como o conteúdo está apresentado, os exemplos usados e tudo mais. Aqui, eu estou validando já mais as questões gráficas, porque o conteúdo é exatamente o mesmo da etapa anterior. Então, não deveria haver uma nova validação de conteúdo, de texto aqui, mas sim em como ele está se apresentando graficamente. Se a tela está bem construída, entende? Se as cores estão dizendo aquilo que elas deveriam dizer. Porque você pode ter, por exemplo, lá na tela do teu storyboard, tá lá que você está falando de um assunto super tranquilo, super, né? Sei lá, você está falando de comunicação não violenta, por exemplo. E aí você chega na hora de desenvolver, a hora que você vai validar, caraca, tá uma tela toda em preto e vermelho. Não são cores que evocam paz exatamente, não é? Entende? Então é isso que você vai validar, né? O teu cliente, o especialista, vai validar aqui, tá? Com relação à qualidade e esse feedback, para que você possa, então, se necessário, fazer os devidos ajustes e passar para uma nova etapa de validação, tá bom? Aí ele vem aqui para... Deixa eu ir fechando aqui, que fica melhor, né? Para vocês verem, ó. Aí ele vem para os recursos utilizados, ferramentas digitais, plataformas de EAD. Não necessariamente só digital, né, gente? Ou só plataforma de EAD. É que quando eu uso a inteligência artificial, como a minha expertise, que o meu trabalho é basicamente com treinamento online, então ele automaticamente já traz, mas pode ser que esse treinamento seja presencial e eu preciso desenvolver, né, os materiais para o treinamento presencial, tá bom? E aí, com relação às ferramentas aqui, o que a gente poderia comentar? São as ferramentas de autoria, basicamente, né? E aí você tem diversas ferramentas no mercado para você usar. Você tem as ferramentas da Adobe, então você tem, por exemplo, o Captivate, que é uma ferramenta excelente, super robusta, que se você vai fazer treinamento de simulação de sistema, por exemplo, ele é perfeito. Depois você tem da Storyline, da Articulate, né, que é o Storyline, e o Rise, basicamente esses dois como ferramenta de autoria. O Storyline, ele se assemelha um pouquinho em termos do que ele entrega ao Captivate.
mas ele me parece mais simples que o Captivate de manusear. Eu tenho alunas que gostam muito do Articulate. Ele parece uma solução bastante completa também, né? Já o Rise, ele faz basicamente cursos em one page. Então, se você quer um curso mais simples, né, de menor complexidade de produção, que o aluno vai acessar como se fosse até um e-book, Rise vai te atender perfeitamente. Existe a minha ferramenta preferida, que é o Genially. Eu uso o Genially para praticamente tudo do lado de cá, né? Mas você pode usar, aliás, inclusive, eu como embaixadora Genially, eu tenho um cupom de desconto. Se você estiver pensando em adquirir a ferramenta, uma licença da ferramenta para você, manda uma mensagem para a Soraya, o telefone do WhatsApp dela está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e ela te manda esse cupom de desconto, tá bom? Testa lá a ferramenta que você vai gostar bastante. Bom, mas não quer dizer que você precisa usar essas ferramentas, né? Tem a Spring também, não posso esquecer de falar do iSpring, né? O iSpring, ele funciona como praticamente um plugin dentro do PowerPoint. Tudo que você faz, você vai fazer no iSpring dentro do PowerPoint. Então, para quem já está super acostumado a usar PowerPoint como ferramenta de autoria, vocês sabiam, momento curiosidade, vocês sabiam que já houve um momento em que o PowerPoint fechava pacotes Scorm? Vocês acreditam? Isso tem o quê? Uns 7 anos, 7, 8 anos. Pois é, eles pararam. Acho que não houve demanda, né? Como eles esperavam. Isso já aconteceu. Eu mesma cheguei a fechar alguns pacotes lá. Então, mas o que eu quero dizer? Que o mesmo PowerPoint, que não é exatamente uma ferramenta de autoria, mas uma ferramenta de apresentação, ele pode ser uma ferramenta de autoria também, ainda que não tenha o iSpring. É o recurso que você tem, então não tem problema, você vai fazer o melhor uso da ferramenta que você tem, né? E depois você vai escalando para outras, né, em função de custo, de como você se adapta à ferramenta e tudo mais. Isso é muito importante. Não adianta você ter uma ferramenta super, como eu vejo muitas vezes, né? Na verdade, hoje já nem tanto, mas já vi muito. Empresas que tinham Captivate, e o Captivate, como eu disse, ele é muito robusto, você faz muitas coisas com ele. Nas últimas versões que eu acompanhei, depois parei de acompanhar, mas sei lá, uns 3 anos, talvez, ele fazia realidade virtual, então ele tem uma robustez muito grande. Só que tem gente que usa para subir PowerPoint, por exemplo, e só colocar o botão de avançar e voltar, entendeu? Então é como você ter uma Ferrari para andar a 20 por hora, não faz sentido, né? Então tem que ver porque ele é complexo de usar, né? Com toda, pelo menos para mim, toda a ferramenta Adobe, eu acho super complexa. Agora, se você já está, né, desde adolescente, Sônia, eu mexo no Photoshop para editar foto. Pô, você vai voar com o Captivate, você está acostumado. Então tem que levar isso em consideração, entendeu? Tá bom? Eu acho, claro, né, Genially mais fácil. Tá bom? Veja você com os seus olhos. Depois você me conta. Então, as ferramentas aqui, os recursos que você vai usar, vai depender, então, disso, né, dos recursos que você tem e das tuas habilidades, do que você mais gosta e do recurso que você vai produzir aqui. Então, de repente, o Canva também pode te apoiar super. Você pode, inclusive, usar, né, eu uso o Storyline, mas você pode fazer algumas coisas no Canva e importar, e assim como para o Genially, ou mesmo usar Genially ou Storyline e embedar um arquivo do Storyline dentro do Genially e vice-versa. Então, 1000 possibilidades, gente, 1000 possibilidades. Colaboração. Então, venho para cá. Colaboração. Trabalho em equipe, especialistas na área. Claro, né? Isso vale para todas as etapas. Em nenhuma das etapas você vai fazer tudo absolutamente sozinho. Você sempre precisa de pessoas trabalhando aqui com você, o especialista no tema, né? Eu frisei bastante essa diferença no vídeo sobre design, né? Então sempre vai trabalhar. E aqui
você vai trabalhar também com esse especialista, caso você esteja desenvolvendo, né, cumprindo com essa etapa, ele vai precisar do especialista para validação. E se você não estiver produzindo você mesma, mas você estiver gerenciando esse projeto, nessa etapa de desenvolvimento, você vai trabalhar com fornecedores, que pode ser um ilustrador, que pode ser um videomaker, que pode ser um designer instrucional que está responsável por esse desenvolvimento, que pode ser um fornecedor, uma fábrica de soluções que você contratou e está a cargo desse projeto. Então, você sempre vai estar trabalhando com pessoas, sempre em equipe, tá bom? E o resultado esperado que ele traz aqui, material didático finalizado e pronto para implementação, é isso. Então, uma vez que o material está produzido e validado pelo cliente, pelo especialista, está tudo certo, saiu de acordo com o que foi combinado no escopo do projeto, então tá lindo. Então agora é colocar para rodar esse curso, né? É implementar. Eu vou entrar em alguns detalhes sobre essa implementação no nosso próximo vídeo, tá bom? Quando a gente falar sobre modelo AD, etapa implementação. Combinado? Você está curtindo essa série? Está sendo interessante para você, mesmo que você já conhece o modelo AD, tá te refrescando algumas coisas aí, te dando ideias? Sim? Conta aqui embaixo para mim. Devo continuar com essa série ou não? Por aqui já tá bom. Deixa uma mensagem para mim aqui embaixo que eu vou gostar muito de ler. Combinado? Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo.